Olha, é um prazer receber a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com quem a gente já fez outras entrevistas e foram realmente muito boas. Tá? Bom dia, senhora. Como vai a senhora, ministra? Bom dia, Datena. É um prazer enorme falar com você. Já faz dias que a gente está tentando, né? E não consegue. Minha agenda aqui anda complicada. Mas um prazer, viu, Datena? Eu imagino que é uma correria, né, ministra? É uma correria, principalmente agora, com esse negócio da guerra do arroz. Aí. Vamos falar da guerra do arroz, né? Mas a guerra do arroz, vamos convir que vai implicitar aí os alimentos da cesta básica, né? Feijão, arroz, óleo e daí por diante. O presidente Bolsonaro se colocou contra completamente o tabelamento de preço. Eu também acho que o mercado livre é o mais importante. Eu acho que você tabelar preço não é legal. O mercado tem que ser livre. Mas na questão da cesta básica, será que nesse momento de pandemia e muita fome, não seria melhor regular pelo menos os preços dos alimentos da cesta básica? Ministro, nem nesses casos a senhora acha que vale a pena acontecer isso? Senão a gente tem que fazer, por exemplo, uma importação de 400 mil toneladas, acho que é isso, de arroz dos Estados Unidos, que produzem menos arroz que a gente, coisa que não dá muito para entender. Mas a senhora que entende mais disso pode explicar melhor do que eu. Bom, Datena, o arroz, né, a gente tem aí, se nós fizermos um tabelamento, nós podemos resolver, né, eu sou radicalmente contra, nunca funcionou. Se você fizer um tabelamento, você resolve nesse momento, mas você vai ter reflexos muito sérios no futuro. Primeiro, o produtor de arroz, ele não é ele que ganha nesse momento. Ele perdeu muito dinheiro ao longo desses últimos 4 anos. Ele trabalhou no vermelho, muita gente saiu da atividade, são pessoas que hoje estão aí procurando. Uns puderam mudar de ramo, mas tem outros que eram arrendatários, pequenos agricultores, que têm a vida hoje muito difícil. Inclusive, uma das minhas missões aqui é ver como resolver esse passivo com esses pequenos agricultores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de outros estados do Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul. Então, o arroz subiu de preço, a lei da oferta e da procura. Infelizmente, um ano difícil. Vende lá fora por causa do dólar, do euro e daí por diante, não é isso? Isso. A exportação foi uma coisa que nós procuramos desde o início desse governo para o arroz, porque era uma maneira de equilibrar preço, para que os produtores pudessem, pelo menos, ter os seus custos de produção pagos, porque senão mais gente ia sair. Aí nós não íamos ter nem essa alta de preço desse momento, nós íamos estar importando arroz e com o dólar caro, né, com o dólar alto, com certeza teríamos arroz alto também. Enfim, nós temos um estoque, né? Eu tenho dito que essa importação que foi aprovada agora pelo G7 para 400 mil toneladas, somente até 30 de dezembro, é uma reserva técnica para que a gente tenha aí o equilíbrio dos preços e que o arroz esteja na prateleira. Isso é assim. Lembra da carne no passado? Eu lembro, mas olha, o leite, olha aqui. O ovo. Eu entendi, mas o Bolsonaro, ele não tem nem cara de bobo, nem jeito de andar. Esse é o grande detalhe. Uma vez eu estava dizendo que um presidente estava sob mira aí de um tiroteio e depois foi preso. Eu conversando com um pintor que eu adorava, fiz uma matéria com ele, o senhor Aldemir Martins, foi um dos maiores pintores do Brasil. Né? Sim, conheço muito. No fim, ele pintava gatos e tal, mas ele foi eu tenho um gato dele, eu não tenho a pintura. Eu também tenho aqui. Mas o negócio é o seguinte, o Aldemir disse assim para mim, pô, mas o cara, ele achava que eu era nordestino, acho que pela minha cara, tem um jeitão de nordestino, então ele falou assim, ei, Datena, o nosso Patrício lá meteu a mão na grana e tal. Eu falei, não, o cara é ingênuo. Eu falei assim, Datena, você viu algum cara ingênuo ser presidente da República? Não tem gente ingênua presidente da República, isso não existe e tal. O Bolsonaro, pelo que eu entendi, e até que ponto a senhora aconselhou, e é um caso diretamente voltado ao Ministério da Agricultura, mesmo que o Paulo Guedes tenha falado, tem que ter passado pela senhora, ele não quis regular preço, mas ele importou dos Estados Unidos que produzem menos que a gente.
mas ele gastou uma grana para praticamente subsidiar o consumo interno, enquanto para regular o mercado. A senhora acredita que isso vai dar certo e que o preço do arroz caia nos próximos dias? Ou que pelo menos não vai faltar arroz, Eu que não acho que é precisa uma estocar reserva arroz? técnica, é uma reserva técnica porque o consumidor não pode ficar desabastecido. O abastecimento, né, mesmo, vamos dizer, que esse preço nesse momento, a gente gostaria que o arroz estivesse mais baixo, né, mas, vamos dizer, é pior faltar do que você ter um pico aí. A produção, nós temos que estimular que se produza mais arroz, volte a se produzir mais arroz, para a gente ter arroz suficiente para a nossa população a preços, né, que entrem aí bem na cesta básica, que o consumidor possa continuar comendo o arroz nosso de cada dia com o nosso feijão e que o preço seja um preço, mas o produtor precisa ser remunerado, porque se ele sair, vai faltar oferta, e faltando oferta você tem que acabar importando, não só dos Estados Unidos. O problema de importar ou dos Estados Unidos ou tem um país aqui na América Latina, que agora não estou me lembrando, que também produz um pouco de arroz, o Paraguai exportou, nós somos grandes importadores de arroz do Paraguai e do Uruguai, só que esse ano a pandemia desarrumou o mercado mundial, é um problema global, não é um problema só do Brasil. E o Paraguai, que sempre mandou o arroz, exportou para o Brasil, esse ano ele acabou exportando mais, se não me engano, para o Chile, para algum outro país aí que comprou esse arroz. Então, o mercado tem o Brasil, que hoje é um grande produtor e um grande player internacional, isso é natural de você ter épocas que você exporta e também, às vezes, você precisa importar algum tipo de produto. Então, Datena, isso é uma coisa pontual, a gente deve ter aí a safra entrando em Santa Catarina, o arroz novo sendo colhido a partir de meados de janeiro, a gente já deve ter uma nova safra e aí as coisas começam a entrar nos seus devidos lugares. No Sul teve problema de quebra de safra em alguns setores, principalmente no Rio Grande do Sul. Não sei se foi clima ou o que aconteceu lá. Deixa eu dizer uma coisa. O arroz é irrigado, o arroz é em várzea, então o arroz é muito difícil você perder. Tem que ter gente com vontade de plantar e que ele seja remunerado, né? Agora, a pergunta que eu faço para a gente entender, grosso modo, para quem está ouvindo a gente, não é? Quando você fala em importar 400 mil toneladas, a gente pensa que isso vai ser um arroz que vai entrar no mercado e que vai regular o preço do arroz. O produtor brasileiro continua vendendo boa parte da exportação dele para fora para ganhar o dinheiro, recuperar o dinheiro perdido, como a senhora disse, nesse longo período em que ele operou no vermelho. Mas essas toneladas de arroz que nós importamos dos americanos, ela entraria direto no mercado ou ela fica como reserva técnica para um possível desabastecimento e não vai ser usada agora e o preço do arroz não tende a cair nos próximos dias ou no próximo mês? O governo não tem estoques mais, o governo não trabalha, porque mesmo precisa de muito dinheiro para você fazer estoque de produto, né? Vocês lembram aí no passado, já bem distantes, faz tempo que o Brasil não tem uma política de estocagem de produtos. Esse produto vai ser importado pela iniciativa privada. E você tem um negócio chamado paridade da importação e da exportação. Então, o arroz tem que caber o preço, né? Aqui tem que ser competitivo com o nosso, então, para entrar. E o produtor brasileiro, né, ele exportou, mas não vai exportar muito mais. Esse ano foi uma exportação maior do que... Não foi a maior dos últimos tempos, mas ela foi maior se comparada com o ano passado, né, ela foi um pouco maior, mas eu acho que o arroz ele vai se... enfim, ele vai se manter nesse preço que ele está ou vai ter uma pequena redução. A gente não espera que o preço terá muita modificação. Agora, nós não podemos deixar faltar o arroz, tá certo? Tomara... É o que eu ia perguntar. O não tem risco? Ajuste, não tem esse risco? Cai um pouco. Não, esse risco não tem. Eu volto a dizer, essa importação, tanto é que ela foi feita só até dia 31 de dezembro,
né, para 400 mil toneladas, que é muito pouco. O Brasil produz aí 11 milhões de toneladas, 11 milhões e 200 mil toneladas. A gente consome aí 10 milhões, enfim, a gente tem uma sobra técnica do arroz brasileiro e ainda nós não podemos correr risco. Então, essa reserva técnica é para que não se corra o risco de ter qualquer possibilidade de desabastecimento. Então, é por isso que foi feito com grande fiadeira dos produtores rurais, porque eles achavam que não precisava, enfim, mas o consumidor é muito importante, né? Os dois lados são muito importantes, mas nesse momento a gente tinha que pensar no consumidor também brasileiro, que não pode ter nenhum tipo de desabastecimento, que foi isso que nós falamos desde o início da crise. E o Ministério da Agricultura ia acompanhando e que nós não teríamos desabastecimento. O agronegócio é uma coisa que nós temos que preservar, porque é uma das joias da coroa. Nós tivemos um superávit na balança e eu quero crer muito por causa do agronegócio. Então nós temos que preservar o agronegócio, é uma coisa óbvia. Mas essa importação dá um toque também para o produtor o seguinte: se começar a faltar arroz, nós vamos usar a nossa reserva técnica. Se vocês aumentarem esse valor que já está muito alto para o brasileiro, está quase que impraticável para o brasileiro, se vocês aumentarem mais, nós vamos usar a reserva técnica. Quer dizer, o governo tem essa carta na manga, me parece que é isso, ou não? Também, isso, exatamente. E também eu quero aqui fazer uma defesa do produtor, porque o Ministério da Agricultura cuida das duas pontas, né? Tanto da produção quanto do abastecimento. Eu quero também dizer o seguinte, não é o produtor que vinha aí de muitos anos de prejuízos acumulados, esse arroz, grande parte, não está mais na mão dele. Ele vendeu com um preço um pouco maior do que ele vinha vendendo no passado, mas esse arroz já saiu de grande parte da mão do produtor. Ele hoje está aí no meio do caminho, porque a cadeia produtiva ela é extensa. O produtor produz e nem sempre ele consegue segurar para ter esse preço que está hoje. Isso está na mão de intermediários, tá certo? Esses intermediários e atravessadores que podem estar aumentando demais o preço do arroz para vender ao mercado, e o mercado justifica isso para aumentar o preço, que pode estar fazendo do produtor, que repito, não é, uma das joias da coroa do Brasil, o agronegócio, fazendo o produtor ficar mal na fita aí, porque quem está ganhando dinheiro é intermediário e mercado. Isso é uma coisa clara. Porque o mercado fala assim, mas o cara me entregou o arroz a determinado preço. Eu não sei que preço o produtor vendeu para o atravessador ou para o intermediário. Eu não sei. Isso aí precisava ser investigado, como o ministro Mendonça, que aliás eu espero melhor, e teve uma miocardite, não sei se foi por causa do preço do arroz, mas ele mandou a Senacom verificar quem que está aumentando esse preço e ele está esperando uma resposta. Então não está na linha de produção. O produtor entregou o arroz, eu acho que é um preço justo de mercado de hoje. E no meio do caminho esse arroz foi subindo até chegar ao mercado. É isso que a senhora quer dizer? É isso. Você tem aí vários elos nessa cadeia. Então, quem sofre mais? O primeiro, que é o produtor, e o último, que é o consumidor. Então, é isso que nós estamos verificando agora. Nós não podemos matar a nossa galinha dos ovos de ouro, que é o produtor, que tem que continuar lá, que não é fácil a vida dele, mas ele tem que continuar lá produzindo e colocando produtos para o consumidor brasileiro. Ele tem que exportar também, porque isso dá o equilíbrio do preço. Quando baixa muito, se ele tem um mercado aberto, abrir um mercado, Tatiana, é um negócio que leva anos. Nós demoramos 1 ano e meio para abrir o mercado mexicano. Conseguimos abrir esse ano, que é um mercado que consome o nosso tipo de arroz. Outra coisa, falar, por que o arroz ou dos Estados Unidos ou aqui da América Latina, se não me engano é Costa Rica, que tem um pouco... Por quê? Porque o nosso tipo de arroz que nós comemos não é o mesmo que comem na Ásia, que é aquele basmante, que é um outro tipo de arroz. Não é o arroz esse que a gente está acostumado com ele. É um arroz um pouco diferente desse nosso. Então, isso mercado, é um negócio muito complicado, né? Agora, nós temos que manter o nosso consumidor com produtos que ele possa ir ao supermercado e ter o produto. E, se possível, com um preço justo. Esse ano, com a pandemia, isso acabou desarrumando o mundo inteiro,
Nós estamos agora com, quer dizer, o problema da peste suína africana na China, o que fez com o preço da carne lá, o que fez aqui, enfim, você tem aí vários exemplos aí no mundo, né, em que as pessoas, pela segurança do alimento, né, eles estão, vamos dizer, comprando mais e tem um rearranjo mundial na comercialização de produtos agrícolas. Nós tivemos aí também, a gente vem acompanhando vários outros produtos, mas eu quero lhe garantir, para a gente terminar essa nossa conversa, deixando muita tranquilidade ao consumidor de que não haverá desabastecimento de forma alguma, né? E que os preços em breve vão se equilibrar. Como outros já aconteceram isso, subiram e depois eles voltam ao equilíbrio. A senhora me permita, por gentileza, fazer duas perguntas rápidas, né? Uma que o governo não vai deixar faltar comida, ou por condição de falta de poder aquisitivo do brasileiro, ou por desabastecimento. O governo não vai fazer. Eu tenho a impressão que não. Essa compra desse arroz já foi um aviso, né? Agora, tem muito ouvinte reclamando, ministra, sobre o preço do óleo de soja que foi dobrado aí. São essas duas perguntinhas para a gente encerrar. Eu sei que o seu tempo é curto e a senhora tem que atender uma agenda vastíssima. Aliás, eu repito, muito do nosso superávit da balança e resultados até que positivos, a gente pode dizer assim, em relação a outros países do meio dessa pandemia, se deve ao agronegócio. A gente respeita o produtor e muito. Agora tem que combater quem está atravessando, quem está aumentando. E uma outra perguntinha, já que eu sei que a senhora vai responder. Essa limitação de alguns mercados para o pacote de arroz, a senhora concorda com isso também? E o óleo de soja? Desculpe, eu não entendi. Essa limitação de compra de alguns mercados sobre... só pode comprar 3 sacos, 4 sacos e tal, e o dobro do óleo de soja. São as duas perguntas principais. Bom, o óleo de soja também nós tivemos esse ano, um ano excepcional para a soja, em que foi exportado muita soja. Mas não sei se vocês viram, a última estimativa de safra mostrou que nós temos soja ainda, né, que muito se exportou, mas nós temos soja ainda no mercado, né? Então, a gente tem que monitorar isso e os abusos têm que ser, vamos dizer assim, se precisar, eu espero que não, o governo também tem essa ferramenta, nós vivemos no mercado livre, né, e a ferramenta que a gente tem é abrir para as importações, né? Mas eu espero que a gente não precise disso. A Argentina é fornecedora de óleo de soja para o Brasil, né? Sempre houve esse mercado no Mercosul da Argentina para o Brasil, de arroz, de óleo de soja, e eu já tenho, a gente vem acompanhando, vem entrando óleo de soja argentino também no mercado brasileiro, e isso traz o equilíbrio, né? Essa é uma ferramenta do mercado livre. Em vez de intervir, você abre e entra, enfim, isso dá uma regulada no mercado. E a outra coisa que você me disse do supermercado regular, o que acontece? Eu acho ruim isso, é muito ruim, mas o que acontece? Às vezes o supermercado, se ele não regular, e existe aí esse negócio do arroz, virou uma notícia, enfim, houve tipo assim, vamos dizer, eu não diria, a palavra, eu não estou achando a palavra, não foi um pânico, mas enfim, houve aí uma preocupação maior do nosso consumidor. Então o que acontece? Às vezes as pessoas vão e compram 3 pacotes quando elas consomem 2 por mês. E esse que ela leva, às vezes a logística para a entrega do produto nas redes de supermercado fica prejudicado. Quando há, vamos dizer, uma corrida. No início da pandemia, se não me engano, aconteceu isso com o leite, leite de caixinha, aconteceu com ovo. Eu lembro que aconteceram com alguns produtos, não me lembro mais exatamente. Quase tudo, né? Pois é. E aí o que acontece? Quem tem menos recurso e não pode comprar para se estocar, que tem que comprar semanal, aquelas pessoas que vivem, enfim, que não têm, enfim, um salário melhor, eles acabam ficando sem e outros ficam estocados. Então, por isso é que a gente tem que passar essa tranquilidade. Não comprem mais do que vocês estão acostumados a comprar. Comprem exatamente o que vocês precisam, porque pode faltar para o seu vizinho. E não há essa necessidade, porque não haverá desabastecimento no Brasil, não tem
essa possibilidade. Então, nós temos que trabalhar para que a logística consiga entregar e que todos possam ter os produtos no supermercado para comprar e nas suas casas para fazer essa dobradinha maravilhosa que é arroz e feijão. Ministra, um ótimo dia, senhora. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, desculpe aí ter estourado o tempo. Não. Saúde a senhora e família. Amém. E que Muito Deus obrigada. os proteja. Amém. Para todos nós. Amém. Bom Deus dia, proteja ministra. o Brasil. Um abraço. É isso.